momento de culto para elas é até 5 anos. Aqueles que nos visitam, a nossa compreensão é que eles podem até 5 anos ter esse momento onde eles também irão ouvir a palavra de Deus. A pregação voltada ao entendimento dele. Não é um momento de entretenimento, não é um momento de brincadeira, não é um momento onde eles irão se divertir, ou quem sabe os pais irão se livrar dos filhos. É um momento onde eles irão ouvir a palavra do Senhor na perspectiva deles. Aos pais de 6 anos, a nossa palavra, o nosso aconselhamento é: ensine o seu filho, ele já tem percepção para entender e compreender, inclusive o que está sendo pregado. Por isso, você, pai, não deixe o seu filho preso ao celular, não deixe o seu filho preso a outra coisa que não seja a palavra de Cristo Jesus. Se você, pai, estiver com o seu filho e o seu filho estiver no celular, não estranhe se os diáconos chegarem para você, papai, e dizer: papai, por favor, peça para o seu filho desligar o celular. O nosso momento é de culto ao Senhor, não é um momento de entretenimento, não é um momento de cinema, é um momento de ouvir a voz do Senhor. Tá bom? Feche seus olhos, vamos orar pelos pequeninos. Vamos fechar os olhos, crianças? Vamos fechar os olhos, crianças? Vamos lá? Ajuda aí, Gigi. Pede para as crianças fecharem os olhos. Pronto. Vamos fechar os olhos para conversar com o Papai do Céu. Senhor, obrigado. Obrigado porque esses pequeninos também irão ouvir a Tua palavra. E eu peço que o Senhor alcance os coraçõezinhos deles. Que eles possam compreender Cristo, que eles possam entender e começar a viver cada vez mais. Levar aos seus pais essa mensagem graciosa, essa mensagem divina, essa mensagem salvífica, que é Cristo morto e ressurreto. Que eles possam ser pequenos missionários. Que ao chegar amanhã nas escolas, eles possam falar do amor maravilhoso, amor majestoso de Cristo, que os amou e também ama os seus colegas, ama os seus tios e tias de sala de aula, ama os seus familiares e os chama para viver em comunhão. Abençoa os professores, Deus, que irão ministrar a vida deles, que os seus corações possam estar transbordando da Tua palavra, possam estar transbordando do Teu viver para a vida deles. Que eles preguem não só aos ouvidos, mas aos olhos também desses pequeninos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. E eu convido você a se colocar em pé em reverência à palavra do Senhor. Tiago, capítulo 5. Já estamos quase caminhando para o final da carta do apóstolo Tiago. Nós iremos do versículo 7 hoje até o versículo 11. E a cada domingo, como os irmãos sabem, eu prego em um livro de forma expositiva. Então, eu começo em Provérbios, depois Tiago, depois Mateus e assim Oséias. Então, mês que vem, a gente volta para o livro de Tiago e assim conclui esse capítulo 5 nos versos finais que nós iremos agora não fazer a leitura. Tá bom? Capítulo 5 de Tiago, do versículo 7 até o versículo 11. Eu lerei os versículos ímpares e convido os irmãos a fazer a leitura dos versículos pares, e no versículo 11 nós faremos a leitura de forma uníssona. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Todos em sua voz. Em que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que o fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Senhor, fala aos nossos corações mais uma vez por Tua palavra, que ela seja clara aos nossos ouvidos, ao nosso coração,
em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, queridos irmãos? Todos nós passamos por um momento na vida qual nós não gostamos de enfrentar: a ida para o hospital. Com certeza todos nós já estivemos numa sala de espera de hospital. Essa semana, inclusive, eu passei por isso. E é muito desconfortável. Quando você está com dor, quando você está angustiado, preocupado com algo que te incomoda e você não sabe o que é, então você fica achando que toda demora é terrível. O que nós queremos é que de forma rápida e instantânea sejamos atendidos. E muitas vezes essa demora é dolorosa. Essa demora de uma resposta, de um exame ou de algo semelhante, parece que destrói o nosso coração. Mas você já parou para perceber que nós não ficamos ali à toa? Nós esperamos porque sabemos que nós iremos ser atendidos. Nós esperamos porque sabemos que o resultado, ele vai chegar. E a vida cristã, irmãos, é semelhante, é um hospital. É justamente semelhante porque nós estamos na sala de espera. Nós estamos na sala de espera da eternidade. A nossa vida, ela não é aqui. Nós estamos aqui suportando dores. Nós estamos aqui suportando dificuldades. Nós estamos passando. Nós somos, como diz o hinário, peregrino por aqui. Mas nós estamos certos de que o médico dos médicos, ele curará nossas almas. Ele restaurará nossas almas. E a certeza que nós temos é que nós iremos ouvir pelo médico dos médicos: vinde, bendito meu Pai, para o reino que eu vos preparei. Tiago, ele começa, irmãos, nesses versículos do capítulo 5, do versículo 7 ao 11, nos instruir sobre os pobres que sofreram, a serem pacientes em meio aos sofrimentos. O último sermão em Tiago, capítulo 5, nós vimos isso, do versículo 1 ao versículo 6, o quanto eles sofreram. E agora Tiago, falando a eles, diz a eles: sejam pacientes em meio aos sofrimentos. É verdade, irmãos, que enfrentar lutas não é algo que nós gostamos. Mas no mundo amaldiçoado, no mundo que leva sobre si a consequência do pecado, isso é natural. Isso é normal. Por mais que nós não gostemos, no mundo caído é inevitável não sofrer problemas, não sofrer adversidades, não sofrer, inclusive, perseguições. O próprio Jó, ele nos chama a atenção para isso. Se você quiser ler em casa, capítulo 5, versículo 7, Jó vai nos dizer que o homem nasce para a tribulação, como a faísca voa para cima. O próprio Cristo, ele nos disse em João 16:33, no mundo tendes o que, irmãos? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Apóstolo Paulo, ele vai nos advertir sobre isso em capítulo 14 de Atos, 22. Através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino dos céus. O nosso Cristo, nosso Salvador, irmãos, ele foi perseguido, ele passou por adversidades, ele enfrentou problemas, ele enfrentou sofrimentos, e ele nos garante, lá no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 20, se eu passei por tudo isso, se eu fui perseguido, não se preocupem, vocês irão também passar, vocês irão enfrentar. Por isso, irmãos, a vida não é um campo de alegria, a vida não é um campo de diversão, a vida não é um campo de entretenimento, a vida é um campo de batalha. Algumas difíceis, outras impossíveis aos nossos olhos, outras mais fáceis. Mas essa é a verdade. No início do capítulo 5, o apóstolo Tiago descreve, ele vai descrever aqui o que os cristãos pobres estão passando. Ele mostra que alguns ricos estão oprimindo e ele elogia os pobres. É interessante porque lá no versículo 5 e 6, ele vai concluir esse momento elogiando os pobres, dizendo a ele: vocês não retaliaram, vocês não reagiram na mesma proporção e na mesma força contra a opressão que vocês sofreram dos ricos. Eu estou muito feliz por vocês, mas vocês mantiveram, feliz por vocês porque vocês mantiveram um espírito brando, vocês mantiveram um espírito de mansidão. Em outras palavras, Tiago está dizendo: vocês revelaram Cristo na atitude de vocês. Agora, do versículo 7 ao 11, ele está dizendo: vocês estão enfrentando sofrimentos, e agora eu quero convocar vocês a ter o mesmo espírito, a viver Cristo Jesus. Eu quero convocar vocês agora a perseverarem em meio aos sofrimentos, e não importa o quão grave, e não importa o quão difícil, ou até implacável seja o seu sofrimento. Eu não quero ser
sem empatia ao seu sofrimento. Mas eu quero que você entenda nessa noite. Não importa o quão pesado seja o seu sofrimento. O Senhor nos chama nessa noite a perseverar. Tiago começa a nos chamar a essa perspectiva. E é sobre isso que eu quero falar. Perseverando em meio aos sofrimentos. Tiago nos dá algumas perspectivas de como perseverar. Em primeiro lugar, ele nos manda perseverar porque a vinda do Senhor, ela é certa. Se você olhar o versículo 7, versículo 8, versículo 9, essa expressão vai estar lá junto. Vamos voltar ao texto. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sedes vós também pacientes e fortalecei-vos o coração, pois o quê? A vinda do Senhor está próxima. Versículo 9. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está à porta. A perspectiva de Tiago já é certa. Ele começa a nos mostrar, você deve perseverar em meus sofrimentos, porque a vinda do Senhor vai acontecer. E é interessante porque essa expressão vinda, aqui no Novo Testamento, é uma expressão escatológica, aponta de fato para o final. Aponta para o final, nos mostrando, irmãos, que o Senhor, Ele virá. O Senhor não tardará. O Senhor, Ele não deixará a sua promessa alheia ou sem cumprimento. Mas o que é interessante, dessa perspectiva do que Tiago está nos falando, quando ele vem nos chamar a ideia de que a vinda do Senhor está próxima, ele está nos mostrando que essa é uma vinda não muito distante. Essa é uma vinda não tão longe que nós não consigamos ver, que nós não consigamos perceber. Há uma tradução lá no inglês, principalmente na King James, que diz assim: a sua chegada é próxima. A ideia de Tiago é a esperança para o povo de Deus, aqueles que estão passando por sofrimento. A chegada de Cristo está próxima. Aqueles que estão passando por lutas, a chegada de Cristo é real. Ele vem inclusive abençoar o seu povo. Ele vem com a sua presença. E essa ideia de vinda é como a presença dele está muito próxima de nós. Se ele não voltar agora, mas nós temos a certeza de que nós não estamos aqui em vão. A presença dele é real em nossa vida. E, queridos irmãos, no Novo Testamento, ou nós vamos olhar em toda a Bíblia, melhor dizendo, nós vamos encontrar a expressão a vinda do Senhor cerca de 500 vezes. A Bíblia aponta para um Cristo que vai voltar. O nosso Senhor nos disse isso: eu voltarei. Esse retorno é certo, esse retorno é real, esse retorno é verdadeiro. Se você quiser olhar o texto de Mateus capítulo 24, o Senhor fala sinais claros ali. O Senhor nos mostra sinais muito claros aos nossos ouvidos e aos nossos olhos. Veja, ele retratou a sua vinda, todo o capítulo 24, ele retratou a sua vinda de forma como um evento climático. Ele começa nos dizendo assim, como algo inconfundível, como um relâmpago, como um clarão que aparece no Oriente ou no Ocidente, e assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Ele começa a nos mostrar que será um tempo de separação, onde Deus fará a separação do joio, do trigo, daqueles que irão para o inferno, daqueles que estarão com Ele na glória. É um tempo onde Deus irá reunir o seu povo e banir para o fogo eterno aqueles que não foram eleitos, aqueles que são condenados à morte eterna. Todo o capítulo 24 começa a nos mostrar isso, para dizer ao cristão, para dizer a sua vida e minha vida: tenha esperança no Senhor. As dores aqui vão cessar, as dores aqui é por enquanto, nós não ficaremos sofrendo toda a vida toda. Tenha a certeza de que a volta de Cristo está próxima, o fim de todas as coisas está próximo, e Cristo nos mostra isso, não só Ele. Apóstolo Pedro mesmo, ele nos encoraja, irmãos, a lembrar, principalmente os crentes que estão sofrendo. Vamos abrir esse texto, 1 Pedro capítulo 6, capítulo 1, versículo 6 e versículo 7. Apóstolo Pedro vai nos dizer assim: nisso exultais, embora no tempo presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristado por várias provações. Vamos continuar. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, olha o que ele vai nos dizer: redunde em louvor, glória e honra na revelação
de Jesus Cristo. Pedro está nos dizendo que o seu sofrimento vai redundar na glória de Cristo, no louvor de Cristo. A vinda dele é certa e nós precisamos confiar nessa vinda. E o nosso sofrimento, por enquanto, precisa redundar naquele que nos amou. Mas enquanto esse dia não chega, irmãos, Tiago está nos exortando os seus leitores a serem pacientes. A vinda de Cristo é certa, mas ela ainda não aconteceu. Como é que eu devo agir aqui, enquanto ela ainda não aconteceu? Sede pacientes. O versículo 7 nos mostra isso, e essa expressão, esse verbo é um imperativo. Tiago não está pedindo para você ter paciência, ele não está chamando, como às vezes um pai quer acalmar o seu filho, ele está dando uma ordem. A ideia do que Tiago está falando aqui é: sejam pacientes. Inclusive ele usa a figura de um agricultor que espera paciente ao longo de todo o período o crescimento da sua colheita. Ele espera a chuva para ver a sua colheita florescer, ele espera paciente. A mesma figura, Tiago está dizendo assim: seja paciente no retorno do Senhor Jesus. Sabe, irmãos, a ideia de ser paciente não é ser paciente de forma passiva, esperar sentado. É ser paciente de forma ativa. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que os meus problemas um dia vai cessar. Lembra de Jó? Eu sei quem é o Senhor. E eu sei que por fim ele se levantará e nenhum dos seus planos serão frustrados. Eu sei. A Bíblia nos chama a entender e saber em quem nós temos crido. E ser paciente é justamente descansar nele, ainda que a vida esteja um vendaval, ainda que a vida esteja uma tormenta, ainda que a vida esteja fora dos nossos controles. Ele está dizendo: sede paciente. Pastor, mas como ser paciente quando a notícia é ruim? Quando o desemprego bate a porta? Quando a crise entra dentro de casa? Como ser paciente quando a rebeldia acontece? Como ser paciente? Queridos irmãos, Cristo não nos garantiu que a vida seria um mar de rosas. Nós vimos e lemos em João 16:33, no mundo nós iremos ter aflições, mas como agir em meio a elas? Criando mais problemas, levantando mais dores, mais angústias, tornando o difícil, mais pesado a carga. Por isso Tiago está nos chamando à perspectiva e falando aos seus leitores lá, os pobres que estavam sendo oprimidos. A ideia é: calma, essa opressão vai acabar, sejam pacientes, assim como um agricultor. Olhem como eles fazem, eles esperam a chuva chegar, eles esperam tudo acontecer. Não é no seu tempo. Existe um Deus que está no controle, existe um Deus que governa o tempo, que controla a nossa história. A nossa vida não está fora do controle da palma de sua mão. É interessante porque ele não fala só isso, ele vai dizer também outro verbo, e é um imperativo: fortalecei-vos. Volte comigo ao versículo 7, veja o que ele vai dizer: irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. E ele fala sobre o lavrador. Eis que o lavrador aguarda com paciência, mais uma vez a expressão paciência, o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e últimas chuvas. E agora ele chega novamente no 8: sedes vós pacientes e fortalecei o vosso coração. Queridos irmãos, o apóstolo Tiago está chamando os seus leitores agora para um momento de fortalecimento, um momento onde eles não estão fortalecidos na força do seu poder nem do seu braço, eles não estão sendo fortalecidos pela sua inteligência, eles não são fortalecidos por aquilo que agrada ao seu coração. O apóstolo Tiago está chamando a perspectiva de que eles são fortalecidos em Cristo Jesus. Esse fortalecimento é espiritual. Esse fortalecimento, irmãos, é por meio da Escritura, é por meio do Espírito Santo. É um coração, as suas emoções, a sua razão fortalecida para os dias maus. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, você não precisa me responder. Você sabe quando você vai morrer? Você sabe quando a pessoa que você mais ama vai partir? É fato que nós nunca estamos prontos. Mas Tiago está nos dizendo: precisamos estar prontos. A força que nós devemos ter para enfrentar toda e qualquer luta não é em nós, é nele, é por meio dele. Isso não quer dizer que nós não podemos chorar ou ficar tristes.
e até ter momentos de abatimento. Não. Tiago não está falando sobre isso. Tiago está dizendo, vocês vão ter. Imagine os pobres que foram oprimidos, perseguidos. Eles estão sofrendo, irmãos. E Tiago está dizendo assim, olha, não criem um sentimento de raiva por causa da perseguição. Não criem um sentimento contrário aos seus irmãos por causa da perseguição. Não crie contra aqueles que são inimigos de vocês um sentimento de ódio. Não fortaleça o coração de vocês nesse sentimento que vai fazer vocês pecarem. Não fortaleça o coração de vocês em algo que vai levar vocês a estar distante do Senhor. Fortaleça o coração de vocês em Cristo Jesus. Fortaleça o coração de vocês em intimidade com o Senhor. Tiago está dando uma exortação, irmãos, para os crentes, que eles devem compreender que o seu problema é temporário. Eu sei que nós não gostamos desse tempo. Eu sei que esse tempo nos destrói, eu sei que esse tempo muitas vezes nos tritura, acaba conosco, mas ele é temporário. Cristo vai voltar. Se Cristo não quiser resolver agora, um dia Cristo vai voltar e ele resolverá todo o seu problema. Sua dor cessará. Queridos irmãos, eu lembro quando minha mãe enfrentou o câncer, 2018. Eu lembro-me chorando, sentado na frente da cama dela, angustiado, e minha esposa olhando para mim, por que você está chorando? E eu dizendo, porque parece que tudo que eu faço, nada muda. Eu me sinto impotente, eu me sinto fraco. Parece que nada muda. E ela olhou para mim e fez, você entende que já mudou? Não nessas palavras, mas nessa perspectiva. Cristo está cuidando dela. Cristo já curou. Cristo já restaurou a vida dela por completo. Essa dor vai cessar. Você consegue entender? Queridos irmãos, toda dor é por enquanto. Ela vai cessar. O Senhor vai voltar. E a vinda do Senhor é certa. E nós não podemos perder a perspectiva disso. Porque se nós perdemos a perspectiva do alto, nós só olharemos para o terreno. E olhar para o terreno nos levará a viver todos os dias apenas o sofrimento, sem perspectiva de vida nenhuma. E você não pode perder a perspectiva. Você precisa caminhar paciente. Você precisa continuar perseverante. Você precisa e deve continuar fortalecendo o seu coração em Cristo Jesus. Em segundo lugar, Tiago nos mostra que nós devemos não nos queixar. Volte comigo ao versículo 9. Irmãos, não vos queixeis. E veja, queridos irmãos, essa expressão queixa, parece-me que nosso entendimento é tipo, não reclame, não viva murmurando, ou não fique se lamuriando. Mas aqui há uma expressão muito mais profunda do que isso. A ideia da expressão queixa significa não fique diante de Deus em não fique diante das pessoas murmurando, mas fique diante de Deus em oração. Em outras palavras, o que Tiago está querendo dizer é, coloque os seus problemas diante do Senhor. Não fique gemendo, porque a expressão queixa quer dizer isso. Não fique, além disso, suspirando, murmurando. Não fique demonstrando descontentamento. Porque aquele que é queixoso é porque ele não está contente no seu Salvador e no seu Redentor. Então Tiago está dizendo assim, em vez de você estar descontente, comece a colocar as suas queixas diante do Senhor. Comece a lançar sobre o Senhor as suas aflições. Não se torne uma pessoa amarga, impaciente. Não se torne uma pessoa difícil de lidar por causa dos seus sofrimentos. Não deixe que os sofrimentos façam com que você perca a perspectiva da vida e agora você se torne uma pessoa totalmente fechada e que ninguém pode te ajudar e que as pessoas que queiram chegar perto de você, você dá patada. Tiago está nos chamando à compreensão, irmãos, e encorajando, inclusive, os seus ouvintes e leitores a não agir de forma descontente para com Deus. Se nós voltarmos ao versículo 1 até o versículo 6, veja que Tiago está encorajando os crentes que sofriam injustiça dos ricos.
Eles tinham todos os motivos para se queixarem, eles tinham todos os motivos para murmurarem, eles tinham todos os motivos para viverem descontentes, inclusive com o próprio Cristo. Mas Tiago está nos dizendo, olha, se vocês não forem pacientes, vocês vão ser impacientes. E a impaciência de vocês vai levar vocês a não confiar na justiça de Deus. A impaciência de vocês vai levar vocês a agir com impaciência com o seu irmão, com o seu próprio irmão, com o seu próximo. Por isso Tiago está chamando, advertindo e exortando os crentes a terem uma atitude paciente. E não uma atitude impaciente, de murmuração, uma atitude incrédula, uma atitude de descontentamento para com Deus e para com os outros. Por isso, Tiago está dizendo, não se queixe. Sabe, queridos irmãos, quando nós reclamamos uns dos outros, nós nos colocamos no lugar de julgar um ao outro como juiz. E Tiago nos lembra, em sua carta, que o juiz está às portas. A vinda dele é certa. Ele nos diz isso. O juiz está à porta, no verso 9, e nós não somos esse juiz. Nós não somos aqueles que vão condenar a vida das pessoas, julgar a vida das pessoas. Por isso Tiago está chamando os seus crentes, os seus ouvintes e leitores a entender que em tempo de sofrimento eles devem agir com paciência, em tempo de sofrimento eles devem agir com esperança, em tempo de sofrimento eles não devem se destruir, eles não devem se matar em reclamações, em murmurações. Sabe aquela ideia quando acorda, ó vida, ó céus, ó terra, ó mar, tudo dá errado para mim, parece que eu não tenho sorte. A vida para mim é muito difícil. Quando é que vai chegar o momento de alegria? Porque a vida toda é de dores. Vamos conversar entre a gente, irmãos. Vamos imaginar que não tem ninguém nos assistindo ali pelo YouTube. Você aguenta e suporta viver ao lado de uma pessoa que todo dia, o dia todo, só faz reclamar? Você aguenta ficar ao lado de uma pessoa no seu trabalho, no seu âmbito de estudo, nos seus relacionamentos, que para ela parece que o sol não nasce, e ela só faz olhar o céu fechado, o céu turvo, ela só sabe olhar os problemas e as dores da vida, parece que não tem um motivo sequer de agradecer? Se você sabe lidar com isso todos os dias, por favor, me ajude, porque eu sou pecador. É difícil, irmãos. Entenda o que eu vou lhe dizer como pastor e conselheiro bíblico. Às vezes uma das dificuldades que nós temos é de tentar justamente aconselhar quem não quer ser aconselhado, que todos os dias repete a mesma história, repete as mesmas lutas e adversidades e parece que nada consegue ver como graça, provisão, como a mão do Senhor. Tem hora que dá vontade de dizer, meu filho, vai embora, que Deus te abençoe e te abra os olhos, que eu já não aguento mais. Eu não estou falando algo do nosso contexto, estou falando geral, irmãos. Infelizmente isso acontece. Sabe, queridos irmãos, Tiago está nos chamando a atenção sobre isso. Quando ele está dizendo, irmãos, não vos queixeis uns contra os outros. Tiago, em resumo, está nos dizendo assim, não deixe que a impaciência de vocês, as murmurações de vocês, as críticas e os ressentimentos de vocês, tomem conta da vida de vocês e sejam colocadas sobre os outros. Ao invés disso, vocês devem confiar no Senhor. Os dias podem não estar bons, os dias podem não estar maravilhosos. Confie no Senhor. Confie. Descanse no Senhor. Por mais que você tenha, às vezes, um sentimento de injustiça para com Deus, confie nele. Tenha pessoas certas para você conversar sobre os seus sentimentos, sobre suas dores e suas queixas. Nem todo mundo entende as suas dores e suas queixas, de dizer assim, parece que Deus não está me ouvindo. Alguns vão olhar e dizer, mas não é crente, mas nós somos pecadores. Procure as pessoas certas para você abrir o seu coração. Mas de forma pública, viva a sua vida confiante no Senhor. Apóstolo Tiago, irmãos, está nos chamando a esse entendimento, porque nós precisamos perseverar em meus sofrimentos, precisamos ser perseverantes. Terceiro e último lugar, Tiago nos chama para caminhar como modelo de Cristo, como modelo. E veja, irmãos, versículo 10 e versículo 11,
ele nos aponta essa perspectiva. Voltemos ao texto. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó? E vistes que fim o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. O apóstolo Tiago começa a usar o exemplo dos profetas para com os seus irmãos, com os crentes. Ele começa a dizer assim: olha, seja modelo feito eles. Mas como era esse modelo? Versículo 10. Eles eram homens que falavam em nome do Senhor e eles eram perseverantes como modelo. Eles eram homens que não se deixavam levar pelo sofrimento. Eles eram homens que pregavam o evangelho. Eles tinham prazer, ainda que viessem a sofrer. Eles falavam e eram fiéis na sua vocação. Esses profetas, irmãos, eles sofreram perseguição. Esses profetas sofreram rejeição. Eles foram injustiçados, humilhados, mas eles perseveraram sem abandonar a fé. Vamos lembrar de alguns exemplos? Jeremias. O profeta Jeremias foi preso e lançado numa cisterna. Elias foi perseguido. Isaías, o profeta Isaías, segundo a tradição, irmãos, ele morreu cerrado. Veja que aqui o apóstolo Tiago está nos mostrando que o sofrimento não é um sinal de abandono da fé, não é um sinal de abandono de Deus, mas é um caminho para que eu e você possamos viver de forma fiel, para que eu e você possamos ser um servo fiel, para que eu e você possamos ser um modelo para o mundo que precisa de Cristo Jesus. Nós passamos os mesmos problemas que as pessoas lá fora. Nós enfrentamos as mesmas lutas, as mesmas adversidades. Qual é a mensagem que nós estamos pregando para eles? Pastor, será que eu não posso chorar? Pode, Jesus chorou. Chore, mas que o seu choro não seja de desespero. Que o seu choro seja por saber quem Cristo é. E por saber que Cristo cuidou, cuida e continuará cuidando. Consola, conforta. Que o seu choro para os seus amigos e familiares seja: eu sei que é difícil enfrentar o sofrimento, mas eu sei quem está comigo no sofrimento. Eu lembro-me como se fosse hoje, no dia do falecimento de minha mãe. Eu chorava muito, e muito mesmo. Tinha acho que 6 ou 7 pastores lá. E o choro era da perda por saber que eu não iria mais ver, mas em paz porque eu sabia onde ela estava. E a reverenda Adalto toma o púlpito e olha para mim e diz: lhe darei um conselho, meu filho. Minha esposa está rindo porque ela lembra. Palavras miúdas: engula o choro. Eu ouvi, engoli o choro. Tenha sua postura de servo do Senhor. Sua mãe está no lugar melhor. Fique em paz. Engoli o choro, irmãos. Naquele exato momento, refletindo sobre tudo, digo a verdade, minha mãe está em paz, melhor do que eu. Sabe, irmãos, nós não somos impedidos de chorar, mas nós não podemos deixar que o choro ou o desespero da vida seja a marca da nossa história. O sofrimento, ele vem para que Deus possa burilar a nossa vida e nos usar como modelo para as outras vidas. Assim como o Senhor fez com o profeta, o Senhor usa cada um de nós. Nós não estamos isentos. Sabe, queridos irmãos, o sofrimento, ele não é um sinal de que Deus te abandonou e de que você está só na caminhada. O sofrimento é o caminho pelo qual Deus quer tratar a sua vida, a sua história, para te forjar a imagem e semelhança dele, de Cristo Jesus. Apóstolo Tiago não para por aqui, ele chega no versículo 11 e começa a usar Jó. E veja, irmãos, todo esse texto está envolto sobre a paciência. E ele volta-se a Jó como exemplo de paciência. Nós não vamos ler o livro de Jó, só vamos trazer algumas memórias. Quem era Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Outra palavra, homem crente, um homem mais rico, um homem que aonde colocava as mãos e os pés, Deus abençoava e dava. Queridos irmãos, Deus permite que Satanás toque na vida dele, tudo lhe é tirado, menos sua esposa, e ele fica
enfermo. A sua esposa, em meio às dores, diz: olha, não tem mais o que fazer, vamos morrer, amaldiçoa Deus e morre. E ele reconhece quem é Deus. Ele pacientemente espera em Deus. Se ele tem que amaldiçoar, ele amaldiçoa a sua própria vida. Ele sabe, Deus deu, Deus tomou, glorificado seja o nome do Senhor. Ele é um exemplo de paciência. Apesar de seus lamentos e suas angústias internas, ele estava agarrado, aproximado, amando o Senhor, irmãos. Tiago, o apóstolo Tiago começa a nos mostrar aqui a paciência de Jó e o fim que o Senhor deu a Jó. Está lá, Jó 42. Ele começa a dizer lá: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Ele já não é mais o mesmo Jó, ele é um homem que tem experiência com Deus. Logo, os versículos depois, ele é restituído tudo em dobro. O Senhor abençoa o seu filho, o Senhor continua cuidando do seu filho, o Senhor restaurou a vida do seu filho com misericórdia. Tiago começa a nos mostrar que o caráter dessa paciência, irmãos, e dessa esperança está em Cristo, está em Deus. Porque se nós vamos olhar para Jeremias, ele é pecador. Se nós vamos olhar para Jó, ele é pecador. Mas ele, quando nos aponta Cristo, aquele que é o misericordioso, ele diz: ele não pecou e ele sofreu. Ele passou todos os sofrimentos, todas as lutas e dores por amor à sua vida, para lhe ensinar o que é passar pelo sofrimento. O sumo pastor se fez ovelha para ensinar a ovelha como viver, obedecendo e adorando ao sumo pastor em meio ao sofrimento, em meio às alegrias, em meio às tristezas, em meio às vitórias, em meio a saber que nós iremos triunfar sobre a morte, porque ele venceu, nós venceremos. Ah, queridos irmãos, Tiago começa a nos mostrar que o crente ele pode suportar todos os problemas. Sabe por quê? Porque o Senhor é cheio de misericórdia. Porque o Senhor é grandioso em misericórdia e compaixão. Você pode suportar. Pastor, está difícil, eu sei. Está difícil, então persevere. Seja paciente. Está difícil, persevere. Fortaleça-se no Senhor. Está difícil, persevere. Não seja queixoso. Não fique se amargurando e amargurado com Deus, descontente com o Senhor. Se contente no seu Redentor. Pastor, está difícil. Eu sei. Persevere. Persevere, porque o Senhor quer te usar como modelo, como exemplo. Queridos irmãos, nós precisamos compreender que Tiago está nos mostrando que a paciência cristã, ela não é uma teimosia vazia. A ideia de ser paciente não é uma teimosia vazia. É uma teimosia boa. Ser paciente tem que ser uma teimosia boa, porque nós confiamos em Deus. Nós sabemos que Deus recompensa ao seu tempo. Nós sabemos que Deus cuida dos seus. Por isso, queridos irmãos, caminhando para a conclusão, o sofrimento do crente, precisamos compreender, é parte da caminhada. Faz parte da fé, você não tem como fugir disso, a não ser que Cristo te leve para a eternidade. Aí você vai ter um corpo incorruptível e imortal e o sofrimento acabou. Mas enquanto nós aqui vivermos, os sofrimentos serão parte da nossa vida. E nós não temos que olhar a perseverança como tristeza e angústia. Nós temos que olhar a perseverança com alegria. O Senhor perseverou, o Senhor nos mostra o que é perseverar. Nós precisamos viver a perseverança dos santos. Assim como os profetas tornaram-se esse modelo, o Senhor nos chama nessa noite a perseverar em meio às lutas, à adversidade, em meio às perseguições, em meio às provações, em meio às injustiças. O Senhor nos chama a perseverar sabendo que nós somos iguaizinhos a eles. E assim como eles venceram, nós podemos vencer. Porque aquele poder que capacitou eles a vencer é o mesmo poder que também nos capacita a vencer toda e qualquer circunstância, toda e qualquer adversidade. E a compreender, queridos irmãos, a vinda do Senhor é certa. Haverá uma restauração final. As primeiras coisas irão passar. A dor e o sofrimento, ela cessará. Já não haverá mais lágrimas. Estaremos com o Senhor. Haverá alegria, felicidade, plena e verdadeira. Mas enquanto esse dia não chega, nós precisamos perseverar aqui, hoje e agora. Como está a sua vida cristã? Como está a sua vida de perseverança? Como está a sua vida de paciência, de fortalecimento? Como está a sua vida de não se queixar?
ou de viver como modelo de Cristo. Feche seus olhos. Converse com o Senhor. Vamos orar. Bondoso Deus, estamos aqui mais uma vez diante de Ti. E nós sabemos que nós somos pecadores. E muitas vezes quando nós paramos para olhar para nós nos entristecemos porque nós não somos tão perseverantes como gostaríamos, ou como o Senhor nos manda ser. Mas nessa noite, pelo Teu Espírito Santo, o Espírito Santo que nos capacita, nos habilita, que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, nessa noite, Espírito Santo de Deus, toca os corações, fortalece os corações, para que eles possam andar em paciência, para que eles possam andar em contentamento, para que eles possam andar como modelos de Cristo, porque a vinda do Senhor é certa. Por isso, Espírito Santo de Deus, toma o nosso coração em Tuas mãos, autor da nossa fé, autor da nossa vida. Toma-nos em Teus braços de amor nessa noite e nos torna perseverantes para que o mundo veja em nós a Tua glória. Faz de nós homens e mulheres perseverantes em Cristo, ainda que os dias sejam maus, ainda que a tormenta chegue à nossa vida, ainda que a adversidade tome a nossa casa, ainda que sejamos assaltados pelas notícias ruins. Espírito Santo de Deus, não nos deixa titubear na fé, não nos deixa vacilar, mas nos faz perseverantes em Ti, pacientes, sabendo que nós não estamos só, fortalecidos em Ti, no Teu poder, para viver contentes e contentados, e mostrando ao mundo que há sim razão de viver esperançoso e esperançado em meio aos sofrimentos, e a nossa razão é Cristo, aquele que teve misericórdia de nós, aquele que agiu com misericórdia sobre a nossa vida, que nos amou sendo nós inimigos Teus, Senhor. Por isso, toma o nosso coração em Tuas mãos, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e amado Pai, a comunhão e a eterna consolação do Santo, Divino Espírito de Deus, repouso sobre cada um de nós, hoje e sempre. Cantemos a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a